atimos. João Carlos, já faço os agradecimentos iniciais. A gente vai gravar essa apresentação e, ao longo da apresentação, serão 5 capítulos. E a gente combinou de fazer um bate-bola com os associados, como são 5 capítulos, em cada término de um capítulo, aí o João abre para os participantes poderem conversar, mas já quero agradecer, eu acho que a Timos é um parceiro de longa data, mas especialmente agora, porque a gente sabe que foi uma forma cordial que eles propuseram de fazer essa apresentação para a gente, por sermos a associação. Então, João, super agradeço. Quando estiver aqui, vamos para o nosso café, vamos para o nosso bate-papo, para o nosso jantar, para o nosso vinho. Mas, de todas as formas, eu acho que seria bom você falar um pouquinho da Timos antes, apesar de eu achar que todos aqui já conhecem por demais a Timos, e aí a gente passa, vocês seguem com a apresentação. Super agradeço a disponibilidade de vocês. Ok, Renata. No fundo, eu estou aqui como associado também, eu sou associado da Abragel, né? Então, estamos juntos Isso aí. também, Então, verdade. basicamente, a gente trabalha muito com vocês há vários tempos aí, na parte das últimas leis, a gente fez um trabalho pesado em relação às PCHs, enfim. Mas a Timos é uma empresa de consultoria, que tem um grupo dentro da Timos a gente tem 5 empresas. Então, a gente tem a empresa, vou começar por uma empresa chamada WiseByte, que é uma empresa de tecnologia. A gente faz a parte de medição, software, tá? Ah, uma empresa de meteorologia, que é a Notus, tá? Uma empresa de Timos Capital, que é uma empresa de M&A, faz todas as operações de compra e venda de empresa. A Timos Consultoria, que vocês conhecem, mais conhecem. E temos a Timos Gestão de Energia, que a gente tem, acho que talvez seja a maior em gestão de energia do Brasil, porque nossa carga é mais ou menos 4.000 mega. Não 4.000 mega, 4.000 mega é a ponta, tá? Então, é muita coisa, tá? É 4, 5% aí do total. Então, basicamente, a gente tem bastante expertise no setor e estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre as usinas reversíveis, tá bom? Obrigada. Eu vou passar a apresentação então, tá, Renata? Claro. E botar em modo apresentação. Entrou em apresentação, Perfeito. tá tudo legal? Tá. Bom, pessoal, Perfeitíssimo. temos que começar então. Sistemas de armazenamento hidráulico, esse é um nome que a Brage resolveu adotar para usinas reversíveis, porque a gente falava usinas hidrelétricas reversíveis, aí botou o termo hidrelétrica, aí já aparece uma opção de complicações, como vocês sabem, né? Então, mas a gente chama de reversível também, tá? Mas esse é um sistema de armazenamento hidráulico que compete com os demais armazenamentos, tá? E é uma nova oportunidade no SIM, a gente entende que é uma grande oportunidade nesse momento agora de curtailment, de intermitência, enfim, uma série de condições que propuseram essa solução aqui no Brasil. Aqui na foto aqui de abertura aqui é uma reversível nos Estados Unidos, tá? É uma reversível que está passando o rio aqui embaixo e aqui em cima eu tenho um reservatório superior, e aí tem um processo de bombear, gerar, então isso é o comum, tá? Então a gente percebe que Europa, Estados Unidos e principalmente a Ásia estão investindo bastante nessa solução. Passando então, como eu falei aqui, temos cinco capítulos para vocês. Então, em termos de motivação é isso que está em tela aí, quer dizer, a gente está em 99, eu não tinha intermitência, eu tinha 93% de hidro, 6% de térmica para backup energético, só lembrar, ligava com backup energético, e 1% na nossa nuclear, né? Em 2018, eu cheguei a 152, agora com uma variação muito grande de ativos, né? E a hidrelétrica baixou para 66, tá? A hidrelétrica grande, tá? A PCH não está aqui, não tá aqui no meio, tá? E agora, com 242, a fotovoltaica está dominando ali a GD, né? E a solar, a eólica, enfim, várias outras, e as térmicas do mesmo tamanho, basicamente, e várias outras tecnologias como biomassa. Então,
a gente está numa matriz diferente, né? Então, é uma matriz diferente e a gente entende que precisa de uma solução diferente também. Aqui entra o armazenamento, tá? As novas renováveis, a gente entende que elas são não controláveis, né? Por definição, e são apenas produtoras de energia, porque na hora que eu preciso de ponta, alguma coisa, pode ser que ela não esteja presente, tá? Não tenho nada contra a energia renovável, mas é, ela é uma produtora de megawatt-hora, não é uma produtora de megawatt ou um megawatt na hora que eu preciso, tá? Então, uma nova forma de armazenamento, além dos reservatórios, é fundamental para a operação. A gente já tem um grande armazenamento, que é os reservatórios, e, de certa forma, a gente entende que a gente tem bastante expertise no que tange a usinas hidrelétricas, e vocês estão aqui hidrelétricas e pequenas centrais, né? Evidentemente, cabe dentro da mesmo escopo de expertise do Brasil, tá? Vamos lá. Então, no mundo, tá? Em termos de armazenamento, a, a reversível atende por 94% da capacidade de longa duração. Tá? Não é coisinha curtinha, não. É longa duração. Para descargas maiores. E aí, do ponto de vista sistêmico, que é o mais importante. E aqui, uma fotografia de 2022, que está aqui nesse mapa mundi aqui, você vê onde estão as grandes instalações. Aí percebe-se que na Ásia, em destaque a China e a Índia, tem bastante reversível. A Europa também tem, mas elas são reversíveis mais antigas, né? Mais antigas, mas elas estão construindo também operações novas, porque a Europa descobriu que a melhor renovável é a hidrelétrica, né? Então, eles estão fazendo um trabalho imenso de recuperação das hidrelétricas e também transformando em reversíveis. E nos Estados Unidos ali aparecem também as reversíveis. Então essa é a fotografia do que a gente tem hoje no mundo. A Austrália tem alguma coisa também, mas a gente vê aqui que na América do Sul não temos nenhuma, né? Então a gente não teve essa oportunidade de estar com as reversíveis, né? E basicamente, o que é a diferença desse armazenamento para os demais, né? Armazenamento químico e outros tipos de armazenamento. Ele tem grande capacidade, normalmente, tá? E pode operar por longos períodos, tá? Quando eu falo grande capacidade, capacidades que estão na rede de média tensão, na rede de alta tensão, tá? Então, mesmo de baixa tensão. Então, a gente tem uma capacidade relativamente grande, né? Que pode operar por longos períodos, fornecendo capacidade, conformidade no atendimento da curva de carga. Ou seja, a qualquer momento é um produto que eu posso usar desde que eu tenha o armazenamento adequado, feito a modulação do armazenamento de forma adequada, né? E mais, a gente entende que as reversíveis, os SHs, são cada vez mais flexíveis, aumentando e diminuindo rapidamente a modalidade de operação. As reversíveis têm duas modalidades, carga e geração. Agora, vários desenvolvimentos possibilitam essa troca de modalidade muito rápida, tá? E isso é dominado, mas basicamente eles ajudam a equilibrar a rede elétrica, ajustando as mudanças na geração intermitente, seja aparecendo como carga, seja aparecendo como geração. Vocês já ouviram falar que o curtailment tem hora que é o curtailment energético, falta de carga, e tem hora que é o curtailment por confiabilidade, porque eu tenho restrição de transmissão, que eu posso usar também a geração para fazer esse trabalho, tá? E aqui, basicamente, tem o que eu tenho já instalado de reversíveis, tá? Lá na base eu tenho a operação, tá vendo? 200 GB, tá? Em construção, programada, planejada, aprovada por migração e planejada em aprovação ambiental, tá? E, basicamente, então, eu tenho quase 800 GB de reversível nos próximos 10 anos, tá? Então, bastante grande, e cerca de 60% está na Ásia, China, predominantemente, e Índia, tá? Então, esses desenvolvimentos grandes estão acontecendo lá. E eu gosto sempre de falar, percebam que a China é o maior produtor de bateria química, né? Bacana. Só que eles investem muito também em reversível. Então, apropriadamente, eles usam a reversível para média tensão, para alta tensão, volumes grandes, tá? Capacidades grandes, e, ao mesmo tempo, usam as baterias químicas
na gestão da baixa tensão. Então é um tema que cabe a gente pensar se a gente não está indo em direção contrária, fazendo leilão de bateria na alta tensão. Mas, enfim, isso é a escolha do governo. Vamos em frente. Então, uma oportunidade nacional, basicamente, elas atuam como armazenamento, carga e gerador, tá? Oferecendo flexibilidade de armazenamento para o ONS. O ONS vai ser usuário desse serviço. Tá? Ele tem que ser o usuário desse serviço e, basicamente, é quem deveria empurrar o tema aqui. Mas, de vez em quando, não empurra muito, não. É a tecnologia preferida internacionalmente, responde 94%. E uma vantagem é que ela é uma tecnologia já amplamente conhecida. Eu sei o tempo de vida útil, eu sei quanto vai demorar, e a gente pode dizer que é quase que secular, né? A gente tem exemplos aqui das nossas PCHs e tal. Então, basicamente, bateria química, eu já não sei quanto tempo dura, o que eu tenho que mudar, enfim, tem um processo de prazo aqui que a gente é meio desconhecido, tá? E, basicamente, tem recentes avanços no conjunto bomba-turbina, que são soluções integradas para controle de geração e bombeamento, aquela troca rápida, né? Porque troca rápida parece que é fácil, mas trocar a água que está vindo para um lado para subir para outro não é fácil, mas tem várias mexidas em circuito hidráulico, em eletrônica de potência, que possibilitam essa troca muito rápida. Tá? E está incluindo vários atributos novos, que é controle de tensão, rotação variável, que melhora o controle de pressão, de frequência, desculpe, troca quase imediata de geração para movimento e vice-versa. Então, eu só estou dizendo, é uma oportunidade nacional, porque eu estou precisando, eu sei fazer, é uma tecnologia dominada, e por que não? Né? Então, essa é a pergunta que a gente deve fazer ao nosso regulador, que demorou muito para entender esse tema aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta em cima da motivação? Gente, se pode fazer, tá? Renata, eu só não estou vendo as mãozinhas, se alguém perguntar, tá? Isso, João Carlos. Como você falou, né, é uma decisão de governo decidir por um leilão com bateria ou não, mas você acredita que justamente o governo estava aguardando um pouco os agentes demonstrarem que estão fazendo estudos, têm interesse, e os agentes estavam aguardando uma sinalização do governo para fazer um leilão, e ficou aquele, né, o Tostines, né, mais É. fresquinho, quem é aquele? E justamente isso ficou, deu um atraso mesmo nessa decisão do governo? Teve um evento no MME, algum tempo atrás, acho que um ano atrás, que os chineses apresentaram a expertise dele em reversível, tá? E aí alguém perguntou, quanto tempo para implantar? E o cara, infelizmente, falou 10 anos. 10 anos não é 10 anos, cara. Isso aí também não é tão rápido como bateria, mas a gente entende, dependendo do arranjo, dependendo do local, 3 anos é suficiente entre o começo da obra e o final da entrega, tá? Por que o chinês falou 10 anos, já que ele faz coisas grandonas? Primeiro, as deles são imensas, tá? E dois, eles usam tubulação de aço na, na, na tomada d'água, porque a água lá às vezes congela, né? Onde eles estão explorando. Então, essa tomada d'água com tubulação de aço, tubulação mecânica, ela complica muito mais a questão da implantação, e foi isso que até que ele falou lá no momento. Eu falei, pô, que infelicidade. O cara falou que demora 10 anos, mas a expectativa de construção dele é diferente da nossa, tá? A nossa, a gente já tem uma expertise aqui de 3 anos conseguir atender o prazo, tá? Evidentemente, licenciamento ambiental, tudo isso que vocês já sabem em relação a fazer uma PCH também, tá? Não é muito diferente, vocês vão ver aqui alguns projetos, tá bom? Então, por isso que criou-se essa expectativa, mas alguém falou, não, vai demorar muito, eu preciso para amanhã. Aí bota a bateria mesmo, bateria química. Então, pô, no fundo, estava com pressa e a gente, infelizmente, não fez um trabalho forte no governo, dizendo assim, meus senhores, isso aqui é fácil de fazer, tá? Não é difícil, tem reservatório existente, tem uma série de coisas. Eu acho que foi uma falha de marketing nossa, tá? Mas, enfim, vamos para a próxima aí. Tá bom, Renato? Ótimo, perfeito. Podemos passar? Vamos lá. Seguimos. Tá bom.
Tem mais alguma pergunta, Renato? Eu não estou vendo aqui, estou vendo só a Não, tela. sem Pode... mãozinhas, por Tá enquanto, bom. por enquanto. Então, os processos reversíveis, o sistema de armazenamento central, ele tem padrões de regulação, tá? Como tudo na vida, a gente tem fio d'água, reservatório, tem todas essas variações de leve. Aqui também tem, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, basicamente, os benefícios dessa aplicação, isso aqui é para vender. O que, que eu preciso, tá? Eu tenho flexibilidade, para a aplicação da reversível, eu tenho uma flexibilidade grande, tá? Eu estou sincronizado com a produção da eletricidade, eu estou atendendo a curva de carga na demanda que ela precisar e fazer curva do pato, tal, isso tudo é programado e o operador, só basta o operador se programar direitinho, né? Ele faz regulação de frequência, então ele é uma usina hidrelétrica como todas as nossas que a gente conhece, né? Então, ainda, além do mais, ele é flexível em termos de armazenamento. Então, ele é bastante importante para o nosso sistema na realização, no momento atual. A rapidez de acionamento, como eu já te falei, as mais modernas têm arranjo com inversor de frequência, motor de indução duplamente alimentado. Eu estou falando isso porque eu visitei o laboratório da GE em Grenoble, é um laboratório famoso para Grenoble, na França, e lá é um laboratório de máquinas hidráulicas, né? E estava 90% ocupado só com reversível. Clientes de vários locais, China, da Ásia, dos Estados Unidos. Por curiosidade, dos Estados Unidos eu não pude entrar na sala, porque o exército americano estava lá dentro da sala, porque quem faz engenharia de hidrelétrica nos Estados Unidos é o exército americano. Só curiosidade aí para vocês, tá? Então, tudo isso que eu estou falando, eu vi de perto, tá? Eu fiz inclusive um relatório, isso é um trabalho do P&D que a gente fez para a State Grid, eu fiz um relatório sobre o que a gente viu, e realmente tem bastante avanço, e perguntando, olha, esses avanços podem ser absorvidos pelo Brasil facilmente. Segurança do sistema, tá? Tudo isso, tem tudo que uma hidrelétrica tem, black start, controle de frequência, então nem vou repetir aqui. Elas são despacháveis e são máquinas síncronas, né? E tudo isso que faltou no apagão de 23, tenho aqui, tá? Então, basicamente, o sistema precisa de flexibilidade, precisa de máquina síncrona. Então, basta vender de forma adequada e alguém comprar de forma com boa intenção, né? Potencial de custo de transmissão, isso é bastante interessante, que eu posso ou atrasar um circuito de distribuição ou de transmissão, tá? E adiar os investimentos e tem um momento que não dá mais, mas isso é um tema importante, que a solução não é só botar circuito. Eu tenho soluções também de melhorar o uso da rede. Mas um caso clássico aqui que eu posso repetir é a instalação da CETEP, que botou aqui em Registro, uma cidade litorânea aqui do sul litoral sul de São Paulo, que ia ter que botar uma linha a mais para atender a demanda de verão, que é muito grande, né? Então, eu teria que botar uma linha a mais em cima da Serra do Mar para atender a demanda de verão, que provavelmente é uma demanda grande do sábado e domingo só, fica menor nos outros tempos. Então, por que não botar uma bateria? Então, foi feita uma bateria, foi feito um P&D, foi colocado lá, e foi um aprendizado interessante para todo mundo, tá? Todo mundo que eu falo, até a própria ANEEL, tá? Então, foi interessante e está funcionando, tá? Então, potencial de redução de custo de transmissão é uma realidade, tá? E potencial implantação em reservatório existente, né? A gente diz, pode ser encaixado em reservatório existente, impacto ambiental mínimo e imensa chance de aproveitamento da rede já conectada ali, que eu posso usar momentos em que a rede não está sendo totalmente utilizada, né? Por exemplo, durante a madrugada. Então, basicamente, a gente tem uma pleiade aqui de benefícios, né? E por que não, né? A relação ao impacto ambiental mínimo, a gente, quando está desenvolvendo esse projeto de P&D, a gente foi lá no IBAMA, tá? Na Secretaria, na época de Meio Ambiente, e ninguém sabia o que era isso, né? A gente fez lá um cultural sobre o que é reversível, e a resposta deles, em termos de relatório existente, olha, isso aí, para mim, é um aditivo da LO. Falei, opa, que legal. É fácil falar, né? Mas seria um aditivo da LO à medida que eu tenho uma área já em utilização e, dependendo do tamanho
o que eu for utilizar seria um aditivo de LO, tá? E também o licenciamento das usinas, um tipo que a gente vai falar aqui de circuito fechado, também é bastante fácil. Então, já tivemos algumas noções do sentimento do meio ambiente em relação às reversíveis, tá? Então, é isso que eu estou dando aqui para vocês como sumário. Vamos em frente, tá? Bom, os impactos ambientais são previsíveis, né? Solução excelente, já madura, né, em todo mundo, com condição de antiambiental de cada alternativa. O ciclo é praticamente infinito, foi o que eu falei aqui, né? Pelo menos infinito até o que a gente conhece, né? Mas, legal, a bateria tem problema na cadeia construtiva, usa mineração intensa, metal raro, importação de grande parte da matéria-prima e alta intensidade energética. Então, pela construção da bateria já tem um grande uso ambiental e incerteza quanto ao descarte, né? Qual o ciclo de vida é finito e difícil o tratamento do resíduo. Só estou trazendo esse tema aqui, eu não sou contra a bateria química não, tá, gente? É que tem aplicações e aplicações, como o caso da China que eu salientei aqui, que elas usam a reversível para alta tensão e a bateria na baixa tensão, tá? Vamos em frente. Aqui são os arranjos mais conhecidos, tá? Tem o ciclo aberto e o semiaberto, e basicamente existe um fluxo de água, tá? E eu vou utilizar esse fluxo de água como origem para minha solução de armazenamento ou solução de reversível, tá? Então, aqui em cima, à direita, vocês veem o ciclo aberto, que está passando aqui um, um, uma, um circuito, um fluxo de água de um determinado rio. Eu faço um reservatório inferior e um superior, eu faço a turbinagem de bomba e turbina. Então, ele é semi-aberto, o quê? Eu tenho um reservatório adicional, mas eu uso também a concurso de água, que pode estar sendo aproveitado por outro recurso, mas, enfim, isso é um tema, é o sistema aberto. O aberto, eu acho muito difícil utilizar, isso é mais na Europa, tá? Que são montanhas uma perto da outra, lá no Alpes, né? Que é você tem um reservatório superior num rio, inferior no outro, e você fica trocando posição entre os dois rios. Eu acho muito difícil ter essa solução aqui, mas também é um ciclo aberto. O ciclo fechado, que é o que todo mundo está apostando muito aqui, não tem reservatórios perto de vazão afluente considerável. Tá? Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Tá? Isso é feito, eu encho primeiro os reservatórios e depois fico fazendo a solução de carregar, descarregar, ou de armazenar e descarregar. De certa forma, evidentemente, tem a evaporação, tem isso tudo, mas é uma solução que é isolada da nossa solução como das bacias. Tá? Então, isso aí é uma solução interessante, a ANEEL deu maior força nas suas considerações que eu vou trazer na sequência. E também tem a pumpback. Esse pumpback eu vi ela em operação no lugar, na Bósnia. Tá? Eu fui lá e eles me levaram para ver isso aqui. Basicamente, a mesma casa de força, em que algumas unidades fazem bombeamento e geração, e outras unidades só fazem geração. Então, isso aqui é ampliação de casa de força, eu posso botar as máquinas de fazer essa solução de pumpback. Tá? Também é uma outra solução que existe, e tem máquina para isso, né? Não é dificuldade nenhuma. Então, essas são a tipologia que a gente tem para as reversíveis ou o sistema de armazenamento hidráulico. Tá? Então, os arranjos dependem do produto a ser oferecido. Tá? Eu não tenho um tiro para tudo, né? Então, como eu falo, armazenamento não é o canivete suíço que serve para qualquer coisa, não. Eu tenho que saber para que eu quero e, portanto, eu construo a solução para isso. Tá? Então, flexibilidade para fins a macrofinalidade, flexibilidade para fins operacionais. Eu tenho aplicações de geração, bombeamento com tempos mínimos e máximos entre os modos de operação, porque para mim é muito importante trocar de geração de bombeamento para geração. Então, basicamente, isso é a minha aplicação. E característica essencial que formata a minha solução é o tamanho do reservatório, tempo de descarga e bombeamento, estrutura do arranjo de máquina, geração, bombeamento normal, terciário, quaternário. Isso são estruturas de construção da casa de força, tá, em si. Tá? Mas, enfim, para esse tipo de flexibilidade, eu preciso construir essa solução. Suporte ao balanço de potência, né?
Basicamente, é balanço de carga-geração quando tem uma intermitência ou então na curva do pato, tá? Então, eu tenho o tamanho do reservatório e o tempo de descarga é a característica principal que eu tenho que ter na minha solução, tá? Serviços convencionais, basicamente reserva de capacidade, confiabilidade, volume de armazenamento e potência adequado, tá? Vocês vão ver que o volume de armazenamento está muito ligado com o tempo de descarga. Já a casa de força é o tamanho da potência que eu preciso, tá? Então, eu vou construir essa solução adequada para que eu quero, mais uma vez, tá? Suporte reativo, capacidade como compensador síncrono, eu uso do inversor apropriado. Velocidade variável, eu consigo ter essa solução de provimento de reativo. Tá? E os novos serviços também, aqueles que a gente já conhece, né? Resposta rápida, isso tudo eu tenho que ter melhor, tá? Velocidade variável das máquinas, tempo de descarga para rampa de curta duração, resposta rápida para suporte e contingência, e volume de armazenamento e estrutura para você fazer black start. A reversível faz black start, assim como a hidrelétrica. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma gama de aplicações e características que vão formatar o meu projeto. Vocês vão ver dois projetos com características bem diferentes lá no final. Tá? Vamos seguir. Tá? Então, a regulação no momento atual, a ANEEL reconheceu o momento de maior importância desses projetos de armazenamento. Ela conduziu a consulta pública de 39, com 3 fases ainda em andamento, terminou a segunda fase, e basicamente o armazenamento aqui ela está incluindo o termo armazenamento como um todo, tem reversíveis, tem as baterias químicas, né? Então, em junho de 25, ela emitiu a nota técnica, que está aqui assinalada, com a análise das contribuições da segunda fase e encaminhamento para a terceira. Só para sintetizar para você, a terceira fase é a mais importante, é de onde eu tiro o dinheiro desse negócio. Tá? Mas ainda vai vir a terceira fase. Então, o objetivo é a promovimento da minuta da resolução normativa que estava ali presente, e as SH, reversível, se encaixa dentro do armazenamento, assim como a bateria. Então, ambos podem ser autônomos, colocalizados com a unidade de geração existente. Enfim, tem várias propriedades nessa nota técnica que foi bom para você desenhar essas soluções possíveis. Mas, mais uma vez, eu falo para você, a solução do projeto é para atender aquele requisito que você deseja. Tá? Vamos em frente. Então, basicamente, gente, aqui, ó, o principal foco é o balanço elétrico, com ampla flexibilidade, complementação e intermitência, que são, inegavelmente, para produtores de megawatt-hora. Isso eu já falei o seguinte, eu, armazenamento, sou o cara para atender exatamente como a hidrelétrica faz hoje, e as PCHs. Eu sou o cara que vai disparar na curva do pato, vou ser flexível para encolher geração durante o dia e aumentar durante a noite, enfim. Isso tudo é uma característica implícita dos sistemas hidrelétricos, e aqui eu tenho ainda a vantagem de ser carga e geração ao mesmo tempo. Né? Às vezes eu preciso de carga, às vezes eu preciso de geração. Tá? Então, vamos lá. Alternativa, isso aqui já é resultado da consulta pública, tá, gente? Alternativas para sistemas de armazenamento, incluindo baterias e reversíveis. Tá? Na transmissão e distribuição, o case lá da CETEP foi muito interessante, que eles fizeram a regulação do tipo seguinte, ó, ela aceita o armazenamento como ativo de concessão com comprovação de melhor solução de investimento. Ou seja, se eu conseguir tirar uma subestação, uma linha, alguma coisa, economizar em termos de aplicação dessa reversível ou da bateria, eu posso botá-la na base de ativos da concessão, ou seja, pode virar tarifa. Tá? É tudo que as concessionárias querem, brincando, mas é dali que ela tira a receitinha dela. Então, isso já está liberado. Então, acho que ontem, na reunião de diretoria, a diretora Agnes tratou desse tema, tá? Sobre esse episódio. Regulação como ativo de concessão com comprovação de melhor solução de investimento. Tem que ter um procedimento para fazer isso. Então, aqui já tem um business, tá? Aqui eu posso ser um cara da transmissão e distribuição ou terceirizado para vender para elas, né? Aqui embaixo tem o autônomo ou colocalizado. Oi, palavra difícil, desculpe. E aqui, evidentemente, se encaixa também o armazenamento,
com bateria, mas eu fiz questão de chamar o nosso caso da hidrelétrica reversível, tá? E foi dito lá, ó, ciclo fechado é uma autorização independente da potência instalada, tá? A gente insistiu muito, Cantarino estava fazendo esse trabalho, Anel. Gente, eu tenho reversível de 1.000 mega, cara, mas é uma autorização, cara. Não vá para a linha de concessão que vai complicar muito, tá? Então, ciclo fechado, autorização, sem licitação, independente de potência instalada. Legal. Ciclo semiaberto, que é usar reservatório existente, lembra lá da figurinha? Ainda em análise devido à regulação com a outorga original. No caso é que o poder concedente, aqui no caso o Ministério, ele estaria preocupado, ou a regulação da ANEEL, ou a Procuradoria da ANEEL, melhor prática, estaria preocupada se o uso da reversível numa cadeia de reservatório existente estaria alterando a outorga original. E a gente também insistiu muito que isso é uma preocupação, mas não chega a ser uma preocupação que não pode ser blindada. Tá? Como é que eu blindo isso? Com o tamanho, evidentemente, do que eu vou usar do reservatório. Tá? Então, eu não vou usar 30% do reservatório, eu vou usar 1, 2, 3, alguma coisa que não machuca a cascata. Então, por que não fazer? Então, o que a gente falou para eles? Ó, o fator mitigador é a interação com o potencial pode ser limitada pelo controle de regime de operação na aplicação desejada. Então, se eu vou fazer uma descarga de 3 horas, eu preciso usar 4 horas, 6 horas, uma coisa assim, eu preciso usar um tequinho do volume, entendeu? Então, essa preocupação pode ser mitigada a partir disso. Então, basta querer, tá? Então, mas a Procuradoria da ANEEL mostrou certa preocupação. Então, aqui, ciclo fechado está liberado, transmissão e distribuição. A ciclo fechado, a gente vai falar muito de hipótese de receita e tal, mas o certo é que não saiu nada sobre a receita, tá? Ainda, a terceira fase. Então, pessoal, acabei aqui esse capítulo. Vocês querem fazer perguntas? Renata, você coordena aí para mim, por favor. Isso, exato. Os associados, nosso combinado aqui desde o início, como são 5 capítulos, ao longo de cada capítulo, quem tiver dúvidas, por gentileza, levantem a mão que a gente faz qualquer questionamento, qualquer pergunta, nesse intervalo entre um capítulo e outro. Então, por favor, quem tiver qualquer sugestão, pergunta, sinta-se à vontade. E aí a gente vai coordenando aqui. De qualquer forma, João, acho que nesses módulos aqui iniciais não tem nenhum questionamento. Normalmente acontece que os associados, eles levam informação, internalizam e depois devolvem com alguns questionamentos, até às vezes por e-mail. Mas a gente segue para poder esperar que tenha alguma contribuição ou alguma pergunta ao longo dos outros capítulos. Por gentileza, pode dar seguimento, viu? Dá seguimento. Então, pessoal, até o item 3, é muito observação do que existe e praticamente a regulação já deu o caminho que é. Né? Aqui, a gente vai falar de estudos de caso de possíveis receitas. Tá? Já que a terceira fase não veio, a gente está sugerindo possíveis receitas, né? De como conquistar essas receitas. Tá? E depois as conclusões, evidentemente, para fechamento. Tá? Então, a partir do item 3 aqui, são sugestões para receita, que eu acho que talvez seja o que mais interessa para os senhores. E aqui eu fui bem amplo, tá? Isso não estava no PD da State Grid, mas a gente avançou com o nosso conhecimento de mercado e outras visões no exterior, tá? Então, vamos sequência aqui, gente. Receita dos reversíveis autônomo colocalizado. Oi, oi, oi. Foco arbitragem de preço, tá? E muita gente fala, pô, na Califórnia o cara bota a bateria para pegar preço da ponta e depois descarregar na preço da ponta e carregar durante a baixa. Mas isso aqui tem pouca influência no mercado brasileiro, né? A não ser no segmento lá da baixa tensão. Então, na alta tensão tem muito pouca influência. Né? Então, não vai ser disso que alguém vai viver, tá? Então, a gente tem uma peculiaridade, porque eu tenho tanta térmica, né, na ponta, tá?
embora ontem o preço tenha chegado a R$ 5.000 por megawatt-hora na ponta. Enfim, coisas do Brasil. O CMO, né? Preço não. Então, a gente entende que essa solução, que cada um entra para arbitrar preço, é pouco razoável, tá? Agora, a gente entende que o mercado de capacidade, reserva de capacidade e confiabilidade, eu estou usando o mercado de capacidade, que essa é uma legislação que existe, então pode ser utilizado, tá? E a gente entende que o mercado de capacidade é um mercado para a confiabilidade da rede, e, portanto, é que EP e ONS são quem dão a receita do que eles querem, né? Então, os novos projetos devem atender o locacional adequado, deve ter locacional adequado. O que significa isso? No leilão da baterias, a EP já adiantou a nota técnica que ela fez nessa direção, quer dizer, eu quero bateria onde resolve o meu problema, não é botar no Rio Grande do Sul para resolver o problema do Amazonas, tá? Então, evidentemente, vocês sabem que isso não funciona. Então, eu tenho que dar um locacional adequado. E a nota técnica da EP para baterias deu esse sinal lá, que o cara pode bidar melhor se for em determinado local. Enfim, já captaram a ideia aqui do locacional ser importante, né? A qualificação dos projetos é fundamental no sentido de eu estou precisando para quê? Onde eu estou botando? Tá? Se eu estou botando no norte de Minas, que é eminentemente grande, grande parque solar, eu tenho uma solução. Se eu estou botando no Nordeste, próximo das eólicas, eu tenho um outro tipo de solução. Então, não pode de ter a qualificação. O ONS tem que se posicionar contra a qualificação dos projetos. O ONS é a EPA, tá? Não pode ser aberto para qualquer solução, como regulamentado hoje, o mercado de capacidade. Bota megawatt onde for que a gente topa, né? Então, o mercado de capacidade com as térmicas hoje é em qualquer lugar, tá? É megawatt no Rio Grande do Sul para atender a Amazônia, mas isso não funciona, né, gente? Mas, paciência. Serviços sistêmicos, o mercado ainda não tem essa dinâmica própria. Serviço sistêmico a gente chama os ancilares, tá? É um ambiente de receita ideal, ganho receita beça, porque eu tenho a porção de atributos, tá? Só que as receitas não são tão altas, né? E não viabilizam o investimento. O máximo que eu vi de receita internacionalmente para cobrir reversível foi 15% do investimento. Então, com 15% do investimento, eu não consigo viver, né? Mas me ajuda bastante também. Então, basicamente, eu tenho que ter essa solução adequada também, não só para reversível, para hidrelétrica e para todo mundo. Agora, cada vez mais eu preciso dos atributos. Mas isso aqui eu chamo a atenção que essa solução tem receita que não é a solução para viabilizar reversíveis, tá? O que a gente defende é uma regulação direcionada, né? Que é leilão mais mercado. O que significa isso? Os sistemas de armazenamento hidráulico reversíveis, eles necessitam fundamentalmente de receita para cobrir capex. É investimento que eu preciso cobrir, gente. Operação e manutenção é baixíssima. O OPEX fixo não é preocupação, mas deve ser coberto também, evidentemente. E o OPEX variável, que é aquele, gero na hora que é melhor, consumo na hora que é mais barato. Então, isso deve ser neutro para o investidor desse assunto. Com o investidor de uma reversível, ele está sob controle do ONS. Então, como é que eu vou ter OPEX variável no mercado, né? Então, para mim, isso deveria ser neutro, o ONS usar o recurso do reversível da forma que ele achar adequado, tá? Então, basicamente, eu tiraria isso, que é a arbitragem de preço, né, que a gente já falou que não serve muito. Então, numa solução desse de leilão, eu tiraria isso para ser neutro para o investidor e voltar para quem pagou, o consumidor, tá? Uma volta para o consumidor. Demanda sistêmica. Quem pede demanda sistêmica? Quem pede é o ONS, que sabe onde é que tem que pedir, né? É um formato similar à transmissão, não pode ser qualquer solução, gente. Tem que ter, aqui na transmissão, tem o R1, R2, R3, R4, uma série de relatórios dizendo como é que foi fundamentada aquela solução. Aqui, se eu dizer que eu preciso de 1.000 mega no Ceará e Rio Grande do Norte, é só fundamentar, entendeu? Maranhão, Piauí, aquela região precisa por quê? Então, fundamenta isso. Então, a qualificação prévia locacional e submissão ao regulador e poder concedente. Você submete o projeto a eles, tá?
A gestão do INS, investidores e operadores seguem os comandos, e a energia pode se tornar uma receita dos agentes que patrocinam isso. Como eu falei aqui, o OPEX variável é de quem pagou. Processo competitivo para selecionar investidores e operadores em leilão ou contratação bilateral. Vocês vão ver aqui como é que a gente está propondo essa contratação bilateral. Porque leilão é legal, dá um contrato bacana, de longo prazo, mas às vezes não vem na hora que a gente precisa, né? Então, o bilateral pode vir na hora que eu preciso e os benefícios desse recurso retornam para o investidor que fez esse bilateral. Tá? Então, basicamente, é uma ideia um pouco mais ampla e fora da caixa do que já se pensou. Então, esse maisão aqui é que eu acredito muito nessa solução. Tá? Muito bom. Então, necessidades sistêmicas. Né? Eu tenho um leilão padrão LRCAP, o que eu preciso é de uma receita fixa. Tá? Receita fixa para mim bancar o meu CAPEX. Né? Especificação dos produtos, todos os serviços seriam especificados, evitando empilhamento de receitas. Eu apareci aqui com controle de tensão, me dá uma outra receita. Controle de frequência, me dá outra receita. Cara, o ONS pede, meu amigo, eu quero um projeto que tenha controle de tensão, controle de frequência, da certa maneira, e tenha uma resposta tal, um tempo de descarga tal. Eu não preciso fazer empilhamento de receita, isso só tem para complicar. Ou seja, o ONS pode usar o meu recurso da forma que ele achar para aquelas especificações que ele pediu. Tá? Então, não pode fugir dessa especificação. Então, muitas vezes, mas para leilão, eu vou... Não, cara, tem que ser tecnicamente viável. Tá? Então, não adianta fugir, como alguns do ONS falam que não tem condição de... Imagina, não tem condição de fazer especificação. Bom, deixa para lá, depois o ONS se vira. Contratos bilaterais seria uma outra opção. Tá? Então, o padrão LRCAP, MME, EP e ONS define a data, a localização, volume desejado e qualifica o conjunto de projetos concorrentes. Ou seja, o sinal que eu estou precisando de 1.000 mega para fazer controle de intermitência de eólica, por exemplo. Ceará e Rio Grande do Norte. Ok, bacana. Então, eu vou precisar para essa finalidade. Lembra lá que o projeto depende da finalidade que eu desejo. E aí eu tenho uma receita fixa de cobertura de CAPEX e OPEX. Então, naquela região, vai ter que ter identificado qual o volume desejado, tá bom. Bilateral é um posicionamento voluntário com a compra de créditos no mercado com o lastro oferecido. Ou seja, eu, investidor, montei uma reversível aprovada pelo ANEEL, aprovada pelo ONS como um bom produto para aquela região. Então, em vez de ficar esperando leilão, eu vou no mercado e vendo essa participação em termos de lastro. Né? Ou seja, o ONS homologa, a ANEEL também, todo mundo. Né? Ou seja, basicamente, eu não preciso esperar o leilão para ter o recurso pronto. Ou seja, os caras que compraram, as usinas intermitentes que compraram esse lastro, podem escapar do curtailment, desde que o ONS entenda que isso é possível. Então, é uma posição do mercado se antecipando a um leilão. Mas, evidentemente, eles podem coexistir. Tá? É um procedimento bem flexível, o mercado estaria se antecipando, conjugada com as suas necessidades de cada um. Tá? Então, essa é a nossa sugestão. Isso está na consulta da terceira fase. Então, trabalhar essas sugestões aqui, necessidade que a gente chama sistêmica. Aí é alta tensão, coisas grandes. Tá? Muito bem. Necessidades localizadas. Tá? Nem tudo de problema está lá na alta tensão. Velho. Eu tenho na média tensão, vocês têm esse costume, né, de estar na média tensão e até mesmo na baixa tensão às vezes. Né? Então, a necessidade é localizada. Quando eu estou botando dentro de uma área de concessão essa solução, ela não vai atender, como eu disse, todo o espectro lá da rede básica. Pô, não é para isso, ou em determinada região. Tá? Então, necessidade localizada tem que ser identificada também. Ele pode ser um autoarmazenador, alguém que está com um problema sério de curtailment, botou essa solução, tá, para ele mesmo, então ele auto-armazena ele mesmo, ou seja, ele está isento dos problemas da falta de armazenamento. Então, isso é um processo que, evidentemente, precisa de regras, mas também acho que é uma posição de alguém se antecipar ao problema e botar dinheiro na frente para a solução. Então, o auto-armazenador implementa com capital próprio,
soluções localizadas dos seus problemas operativos, curtailment, diferença de preço, modulação. Tem gente que sofre com diferença do preço da ponta, fora da ponta. Né? Bom, ok. Então, isso aqui é para isso. Eu boto um auto-armazenamento perto do meu problema e submeto ao ONS, ao ANEEL, e ao EPA, escuta, isso aqui resolve o meu problema? Resolve. Então, eu sou um auto-armazenamento, eu dou. Bilaterais. Também é a mesma coisa que o auto-armazenador, mas é um investidor, um terceiro, um capital de terceiro que investe e vende essa posição para aqueles que têm problema na região. É a mesma coisa, só que agora é um investidor colocando essa solução. Tá? Então, as soluções seriam homologadas pela ANEEL, com suporte do INS, avaliando a efetividade da solução. Isso, como eu disse, né? Não adianta botar em qualquer lugar, mas é para resolver o meu problema. Tá? O meu problema é a necessidade localizada. Também é um procedimento bem flexível e eu tenho essa solução localizada, tá? E aqui eu diria que as reversíveis competem com as baterias, porque as baterias normalmente é para solução de pequeno porte. Aqui eu também posso ter solução de pequeno porte, eu vou demonstrar isso para você em alguns projetos que a gente tem aqui na sequência, tá? Então, tudo isso não está na regulação, são sugestões para avanço da regulação, tá, gente? Eu estou compartilhando com vocês. Bom, então, qual seria o processo para a solução sistêmica? Mais uma vez, o projeto seria desenho por conta e risco do investidor, com consulta ao ONS sobre a localização e serviços futuros. Ou seja, assim como vocês desenham as suas PCHs, as suas soluções, isso aqui também seria uma autorização por conta e risco seu. Tá? Então, seu, que eu digo, o investidor. Tá? Então, basicamente, nada de concessão. Concessão tumultua o processo, não é preciso, a ANEEL reconhece que não precisa de concessão, então, basicamente, e não dá nenhuma tranquilidade de ter uma concessão, pelo contrário, né? Concessão vem e tal, e vocês têm autorização na mão, os senhores têm aí, grande parte, e sabe como é que vive, sabe viver com isso. Então, a gente está dizendo não a concessão, aqui é autorização. Tá? O processo competitivo, como eu falei antes, EPA e ONS define a região, tá? O leilão qualifica os concorrentes para disputar a receita fixa a cobertura do CAPEX e OPEX nacional. Então, esse é um leilão muito parecido com o leilão de transmissão, tá? Muito parecido, porque o leilão de transmissão é receita fixa que cobre CAPEX e OPEX necessário. Então, ele é muito parecido no termo do que eu preciso. Ele, na realidade, a reversível é um vendedor de serviço colocado à disposição do sistema ou localizado. Tá? Então, isso é claro, eu não sou gerador, eu não sou carga, eu sou um prestador de serviço para o sistema, um prestador de serviço de armazenamento. Tá? A outorga seria um processo de autorização submetido ao poder concedente após o leilão, tá? Para evitar que tenha um processo mais custoso antes, né? O poder concedente regulador com os dados necessários para a outorga. Não é concessão, mais uma vez, estou chamando a atenção aqui, tá? Receita fixa garantida em leilão, cobertura de todos os serviços sistêmicos demandados na habilitação. Lembrando, eu quero serviço tal, intermitência de eólica com duração de 6 horas. Ok, vai construir para isso. Tá? Então, basicamente, quero atender curva do pato também, então, bacana, eu vou atender com isso. Então, por isso que tem que habilitar no começo. Igual a transmissão também é habilitada com R1, R2, R3, R4, como eu falei para vocês. Tá? Essas são as soluções sistêmicas. Para as soluções localizadas, também projeto por conta e risco, mas agora você já pede outorga, tá? Na outorga, você já tem a questão de poder concedente, não, mas a ANEEL e o ONS, avaliar se aquela solução atende problemas dele, tá? Problemas do investidor que está propondo essa solução, tá? Então, aqui é um processo diferente do sistema. A operação é submissão às ordens do ONS ou operador local ou independente se autorizado. Ou seja, o ONS pode ter operação ou operador local, distribuidora local, ou independente se autorizado, eu posso operar de forma independente e vender serviço para a distribuidora ou para o ONS, o que for o que for. Então, operação é algo a ser resolvido, mas tem essas possibilidades. Solução de problemas localizados, de interesse dos agentes com gestão própria ou de terceiros. E aqui sim, o MCP, balanço de compra e venda, deve ser contabilizado na CCE, que ele pode sim ser contabilizado em nome do investidor. Ou seja, aqui não é
uma solução para todo mundo, é uma solução para o investidor que está propondo essa solução para resolver os seus problemas. Então, se ele está operando de uma forma equivocada e botou uma solução ruim para ele, aqui no MCP não vai dar a solução boa. Mas aqui no MCP é só para facilitar a vida, aquilo é associado àquele projeto, tá? No mercado de curto prazo da CCE. Bom, mais uma vez, gente, aqui eu estou entrando no outro capítulo. Renata? Exato. Os associados que quiserem fazer alguma pergunta, comentário, sintam-se à vontade, tá? A gente está parando em cada capítulo para que possa abrir margem aí a qualquer questionamento. Então, sintam-se à vontade, tá? Senão, o João vai entrar para o capítulo final e aí a gente fica disponível para, obviamente, depois das conclusões, continuar aqui para ver se tem alguém com questionamentos. Então, João, volto aí a bola para você. Ninguém levantou a mão? Então vamos lá. Todo mundo está entendendo tudo, hein? Pô, que beleza. Tudo está super entendido. Vamos lá, gente. Eu estou indo rápido para cumprir o tempo aqui para vocês, tá? Para não ficar muito longo. Mas esse estudo de caso eu vou um pouco mais devagarzinho. Vamos lá. Então, estudo de caso, eu tenho aqui a região geoelétrica de interesse, que é um produto sistêmico e é norte de Minas, tá? E é uma solução na usina de Irapé, a usina da CEMIG, tá? Irapé, o nome é porque antigamente só conseguia ir a pé. Deixa eu ver uma montanha que é, mas tudo bem. E ele é próximo à SE Janaúba, onde tem um cluster imenso de solar, tá? Então, é aqui, está vendo aqui em Minas Gerais, está marcado onde que é, tá? E, basicamente, a gente tem a seleção nossa para esse local foi vendo o cluster de solar que tem ali e como é que eu poderia atender. E, além do que, está perto da solução, tá? Eu estou a 250 quilômetros de uma subestação, estou a 120 de outra, tá? Então, eu tenho como atender esse tipo de solução. Então, lembra, meu projeto é focado na solução que eu quero. A solução aqui é intermitência de solar. Intermitência de solar é óbvio, né, que de noite não tem sol e de manhã tem sol, muito sol, né? Então, basicamente, a solar não é mais previsível que a eólica, mas eu tenho a certeza que de noite não tem sol, né? Então, basicamente, é para atender essa solução, tá, gente? Tá? Então, vocês vão ver uma solução em reservatório existente, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu desenho, isso aqui é uma perna do reservatório uma perninha do reservatório de Irapé, tá? E aqui está a solução, tá? Eu tenho Irapé é o reservatório inferior, eu boto um vertedor, um salto de esqui lá em cima e um reservatório superior, muito parecido com aquela solução que vocês viram lá no comecinho dos Estados Unidos, tá? É um reservatório aqui em cima e lá embaixo o reservatório superior, que eu estou usando água, uma perninha do reservatório, tá? E o circuito hidráulico para ligar as duas soluções, né? Então, avaliação, engenharia geológica, bom a normal, ou seja, geologia é muito importante, vocês vão ver que tem perfuração de túnel para caramba. Então, aqui que mora o perigo, né? Então, eu tenho que fazer essa investigação dentro daquilo que cada investidor acha adequado, tá? Eu sei que muita gente economiza na parte de fundação, mas isso aqui, pesquisa, né? Isso aqui não dá para pesquisar aqui. O layout do projeto é simples, tá? É um projeto de muito simples. O hidroenergético é bom. O que significa? Eu estou usando pouquíssima água do reservatório. Eu não estou perturbando a garantia física do reservatório, tá? Então, basicamente, já posso adiantar, eu vou reservar para mim 2% do nível do reservatório para me usar para encher e descarregar e encher, para descarregar, para bombear e gerar, bombear e gerar. Então, eu reservo 2%, que eu posso usar a qualquer hora, tá? Então, 2% do reservatório, a nossa avaliação hidroenergética tem um impacto zero, tá, na solução. Mas, para aqueles que se sentirem afetados na cascata, aqui, por acaso, não tem cascata, tá? Basicamente, o dono da concessão seria o melhor candidato a fazer isso, mas não está fechado nisso
para o dono da concessão apenas, tá? Então, essa é a primeira visão dessa solução em Irapé, tá? Isso aqui, gente, está no livro que a gente tem junto com o Jacel sobre fundamentos de reversíveis, tá? Esses dois cases estão no livro lá. Eu estou aqui fazendo uma descrição mais completa do que é. Estou aqui para fazer para vocês, tá? Então, lá em lado esquerdo aqui eu tenho a casa de força, a tomada d'água, aqui embaixo a casa de força, desculpe, no meio a casa de força e lá embaixo a saída da casa de força, tá? Você vê que a casa de força fica bem no meio, né? É diferente de ficar lá embaixo, né? Então, eu vou explicar por que na sequência. Então, esse é um desenho, tá? Então, com os tubos aqui para fazer controle de fluxo de água, tá? Evidentemente, tá? E esse foi o desenho feito. Ah, e outra coisa, reservatório pequenininho aqui embaixo aqui da saída da casa de força, aqui embaixo tem um reservatório pequenininho, tá? Um vertedouro também pequenininho aqui embaixo, tá? Esse risquinho aqui. Então, a solução civil é basicamente na casa de força, tá? Para botar a casa de força em andamento. Então, eu não tenho solução civil para barragem e vertedouro. É muito pequena, gente, tá? Então, isso é importante ficar claro. Aqueles 10 anos lá do chinês, nossa senhora, não precisa. Isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Vamos lá. Então, basicamente, outra visão, tá? Eu tenho oito turbinas, turbina gerador, bombeamento, tudo numa só, tá? Uma máquina só faz os dois, bombeia e gera, tá? Eu tenho os tubos principais, quatro tubos, que estão atendendo 8 máquinas. Eu estou minimizando o número de tubulações em rocha, tá? Perfuração em rocha, tá? E a casa principal, né? Da casa de força, tá? Os transformadores aqui embaixo. Câmara de compota a jusante. Então, esse é um desenho dessa solução, tá bom? E uma coisa que vocês vão perceber, onde procurar, tem, tá, gente? Tem reversível aonde você procurar. Ciclo vejado e tal. Então, não tem mistério, tá, gente? Tá? Não tem mistério. Vamos facilitar a vida da gente e deixar os investidores procurar os seus melhores lugares. É isso aí que tem que acontecer. Aqui, um corte da casa de força, tá? Então, eu tenho aqui a turbina que faz os dois papéis, tá? Eu tenho muita eletrônica de potência aqui que eu tenho que bombear, gerar, tenho que trocar a reativo, tá? Então, basicamente, esse é o desenho da casa de força, tá? Então, muito simples, como vocês podem ver, e basicamente, o conjunto turbina-gerador está aqui e ele faz as duas missões, tá? Bombear e gerar, como eu disse normalmente, tá? Então, tem outro aqui que vocês vão gostar, tá? Antes de entrar naquilo nos dados, veja esse diagrama à direita, que é um similar daquele primeiro que eu mandei para vocês, que tem a tomada d'água e a tomada d'água superior e inferior, tá? E aqui a gente tem um corte desse processo de tomada d'água e a saída da tomada d'água. Percebam que a casa de força está afogada em relação ao nível de saída, tá? Ela está afogada. Por quê? Para bombear tem que ser afogada. Isso é fácil estar na escola. Então, eu tenho processo de afogamento da casa de força e por isso são máquinas especiais para gerar, máquinas especiais para bombear, tá? A chaminé de equilíbrio, como eu falei para vocês. E aqui tem o principal questão da construção da PCH com a escavação em rocha para montar o túnel. Não precisa ser túnel metálico, pode ser túnel em rocha, porque a altura não é tão grande, a velocidade da água também não vai ser tão grande, então isso aqui economiza muito, tá? Então vamos ver aqui do lado esquerdo, qual é as características desse circuito semiaberto, tá? A potência de 2 GB, 8 vezes 250, tá? Essa potência foi estimada, tá, para a solução que eu quero fazer, tá? O tempo de descarga tem a ver com o armazenamento, tá? Então, como o armazenamento desse reservatório é interessante, eu sou uns 2% dele, tá? Eu tenho tempo de recarga, de descarga, desculpe, de 12 a 18 horas. Então, é um tempo para fazer
compensação da solar, tá? Lembrando que o dia tem 10 horas, eu tenho 14 horas de noite, tá? Então, eu tenho que ter alguma coisa entre 14 horas, 12 e 18. Por isso que foi desenhado dessa forma, tá, gente? Regularização do ciclo diário, noite e dia, é o circuito semiaberto. Conjunto binário significa turbina faz o mesmo papel de gerador e bombeamento. A queda líquida, nesse caso, é 259 metros, tá? Elevação líquida está aqui, tá? Basicamente, tá? E o comprimento real, que é o comprimento da escavação, tá? E aí tem a relação sobre a escavação vis-à-vis a altura, tá? É como se fosse um triângulo, tá, gente? O triângulo, o pé do triângulo é o L e H é a altura do triângulo, tá? Evidentemente, a base é que, ó, L sobre H menor que 10 é bacana, tá? Por quê? Porque o L, que é a escavação em túnel, é pequeno. Ou seja, o meu cateto lá é pequenininho. Em compensação, a altura é grande, tá? Então, basicamente, H menor que 10 é bom. Mas, para essa solução, está no limiar, 12,6, a gente considerou razoável. Tá? É um pouco menor que 10, um pouco maior que 10, desculpa, mas também é uma solução razoável. A lógica disso é uma lógica de Europa, tá, gente? Que é escavação de túnel mais complicado, alturas grandes, lá no Alpes, aquelas coisas todas. A gente não tem altura grande aqui, então a gente tem que se acostumar com novas soluções, tá? A estimativa de custo aqui para vocês é obras e equipamento, principais 9,1 bilhões, e custos gerais e conexão 3,9. Então, o investimento estático, a melhor solução, isso aqui não está refinado, tá? É 13 bi. Ou seja, para montar uma usina de 2 GB com tempo de descarga desse tipo, eu preciso de 13 bi. Tá? Basicamente, a gente vai ver o custo unitário disso é bem barato. Bom, vamos lá. Uma TIR real em 30 parcelas, se eu estou concorrendo no leilão, vou ganhar uma receita fixa. Que receita fixa é essa que eu preciso? Eu até batizei de RAP aqui, que é muito parecido com a transmissão. Tá? É 1,4 bilhão por ano para essa solução aqui de Irapé. Com receita no mercado de curto prazo em favor do consumidor. Isso não me interessa, tá? Porque eu vou ficar à disposição do Unesp para despachar e gerar, tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem claramente por que eu botei essa solução ali perto, tá? Eu tenho aqui a fotovoltaica de Janaúba com 1.000 mega, tá? Cerca de 1.000 mega. Tem até outros no entorno ali, mas eu peguei esse caso aqui. Em 16 de 4 de 2025, isso aqui é a curva real, ele teve 975 mega, tá? Aplico aqui durante o dia, evidentemente, tá? Durante meio-dia, 1 hora, o que for aqui, tá? Então, é isso que eu quero resolver, tá? Então, como é que eu vou resolver isso, tá, gente? Então, eu vou bombear aqui na área de produção da solar e vou gerar fora dessa região, tá? Então, basicamente, eu estou virando uma carga aqui nesse processo e no outro eu estou virando a geração. Tá? Eu estou virando uma carga no momento que eu tenho maior solar. Eu estou vendo PLD daqui para lá? Não estou vendo nada disso. Tá? Eu estou vendo para atender essa solução, ou seja, é um serviço que presta para o ONS. Tá? Então, o tamanho aqui é 740 MB, por isso que eu tenho os 2 GB lá, tenho 210 MB aqui para gerar. Tá? Então, eu gero 8 horas, 16 horas, e o resto do tempo eu estou bombeando. Tá? 16 menos, 24 menos 16 costuma dar quanto, gente? 8 também, né? Tá? Então, eu tenho 8 horas de bombeamento, 8 de geração, 16. Tá? Então, a eficiência da geração é 94%, que é isso que é chamado, medido na eficiência dessa solução. Então, é isso aqui que eu estou tentando solucionar, e a minha reversível foi montada para isso. Tá? Então, a geração líquida que o sistema vai estar vendo, não otimizada, que eu podia otimizar um pouco com a modulação dela, o resultado líquido é isso aí para o sistema. Tá? O que era isso, virou isso. Tá? Ou seja, qualquer transmissão cabe isso aqui, né, gente? Além do que, eu tenho uma carga aqui para o container, outra região, ou seja, eu tenho várias compensações aqui. Fica claro que, para essa solução, isso é bom. Ou seja, eu tenho bastante eficiência em termos de redução do que eu preciso de transmissão ou
Melhor dizendo, eu posso ter a mesma transmissão e posso estar usando outros parques solares ao mesmo tempo. Não precisa ser só aquele de 1.000. Posso ter outros que eu posso estar fazendo essa modulação com a minha reversível. Tá? Então, gente, esse é um exemplo do que projeto casado com o que eu preciso. Tá bom? Vamos lá. Aqui é um outro, tá? Um local interessante em Biapaba, que é, vocês estão vendo o mapinha aqui, uma serra na fronteira de Piauí com Ceará, tá bom? Aqui tem um recorte do mapa, tá? Como é que ela é, tá? É uma serra com bastante locais, tá? A gente escolheu o melhor local, mas tem vários, tá? Então, aqui procura o ano, acha, foi aquilo que eu falei, tá? E ele é um ciclo fechado, tá? Basicamente, eu tenho o reservatório superior e tenho o layout otimizado aqui com reservatório inferior e reservatório original. Abandone esse amarelo aqui, a gente ficou nesse roxo, tá? Porque foi melhor. Então, lá em cima da serra, eu tenho a barragemzinha para segurar, a barragem principal é auxiliar, para conter o meu reservatóriozinho lá em cima, tá? É isso que eu preciso de obra civil, tá? É bem pequenininho, tá? Embaixo, eu tenho um reservatório inferior, que a gente otimizou em termos de obra civil, tá? Então, aqui embaixo também tem. Então, mais uma vez, a solução procurando, acha, tá? Então, evidentemente, igual vocês, e melhor ainda que eu não preciso ter um rio para isso, tá, gente? Isso aqui eu posso encher um poço artesiano, com soluções das mais diversas, tá? Engenharia geológica é boa, esse projeto é bom, e hidrogético é bom porque eu não estou afetando ninguém. Então, nota 10 esse projeto, tá? E está no meio, desculpe o termo, da bagunça lá das eólicas, né? A eólica e solar. Então, está no meio bom, tá? Então, é um lugar bacana. Por isso é sistêmico, tá? Aqui também tem um desenho do como é que seria, tá? Mais uma vez, a casa de força no meio do caminho, tá? A tomada carga de restituição superior e aqui embaixo a tomada d'água de saída, tá? A barragem inferior aqui e as duas barragens aqui. Então, a obra civil é muito pequena, é para conter essas soluções dentro daquele reservação que eu quero. É uma reservação que eu quero que tá relacionada com o tempo de descarga, tá? O tempo de descarga tem a ver com a água que eu tenho no reservatório para descarregar, tá? Evidentemente, eu deixo um nível razoável e eu faço bombeamento e armazenamento o tempo todo, mas eu tenho que ter água no reservatório para mim descarregar e depois, ao mesmo tempo, bombear, tá? Aqui, então, não deixem de ver os lados aqui, basicamente é esse mesmo desenho, e aqui tem um corte da solução, tá? Mais uma vez, a casa de força é afogada porque eu preciso bombear. Mais uma vez, eu só bombeio a água que está abaixo do nível do reservatório inferior, tá? Então, é isso que acontece. E tem o túnel de adição, que é bastante fácil de você perceber que é uma solução que tem, evidentemente, um pouco de geologia, tem um risco geológico, mas isso vai ter que ser investigado e a solução para isso não é tão cara hoje em dia, tá? Potência dessa solução, 600 mega, duas de 300, tá? Por quê? E o tempo de descarga, basicamente, é 6 horas. Eu estou vendo isso para atendimento de rampa. É um serviço, para atender a curva de pato ou qualquer intermitência de eólica na região. A eólica falhou naquela hora, desculpe, teve uma frustração de vento, ela não falhou não, teve uma frustração de vento naquele momento, eu tenho aqui para compensar. Então, essa solução foi vista como um serviço elétrico naquela região, onde tem bastante solução eólica, tá? Por isso, é um circuito fechado, como teve dois reservatórios, vocês perceberam, é um conjunto binário também, turbina gerador, a queda líquida é bem grande. Baita casa de força. Tá? E o comprimento é 2,6 e horizontal 2,3, é 5 a relação, tá? Então é menor que 10, o que diz muito bom esse local, tá? No padrão que a gente conhece, tá? Obras e equipamento 3,4 e custos gerais de conexão, o que dá uma solução de 4,7. Evidentemente, como eu tive que fazer o reservatório superior, inferior, comparado com o unitário de Irapé, é um pouco maior, mas cabe bem aí para vocês, tá? E, mais uma vez, a RAP para isso é 500 milhões ano, tá? Com 10% de TIR
e 30 parcelas anuais. É isso aí que eu preciso para receita, tá? Mais uma vez, eu estou pensando numa solução sistêmica indicada pelo INSS naquela região, Piauí, Ceará, Maranhão, o que for, e eu tenho a solução para atender o processo de competição naquele momento. Bom, então, comparar os dois, tá? Irapé 2.000, o Biapaba 600, número de unidades, potência unitária, um é semiaberto, o outro é fechado, regularização semanal, não, é diária, tá? A função aqui, tá? Tá errado esse nome. E atendimento de rampa, tá? Volume útil do reservatório, tá? Vocês veem aqui que Irapé é grandão porque é um reservatório, mas o tamanho do reservatório aqui é bem pequenininho, tá? Então, não é necessário grandes coisas, não, tá, gente? Queda média, o Biapaba é maior, tá? A relação DH. Então, aqui, o tempo de descarga, um é 14 horas, outro é 6. Eles têm atribuições diferentes. O 14 horas, lembra, era para a gente fazer a compensação lá da energia solar. Aqui é para fazer atender a rampa de curva do pato, atender frustração de vento, tá? Investimento estático está aqui, então dá R$ 6,4 por quilowatt e 7,8 no caso de Biapaba, que é um pouco maior, tá? Esses números, eu diria que até conservadores, porque a gente não fez um refinamento desse CAPEX, tá, gente? Então, basicamente, por que ele é tão barato? Vejam só, eu tenho só escavação de túnel e uma obra civil pequenininha, cara. E muito, muito em cima de turbina e gerador. Então, só para eu ter a noção, turbina e gerador é o grande mais de 50% de custo aqui, tá, gente? Então, é aí que eu vou economizar para a solução, tá? Então, agora vamos pegar aqui uma solução localizada. Como é que eu peguei essa solução localizada? Eu tenho um conjunto de eólicas ali em Osório, tá? Rio Grande do Sul, tá? Que lá já tem um volume energético interessante, que é a tomada d'água para um reservatório para atender a questão de água da cidade. Muito embora a gente não está fazendo isso aqui como apenas uma prospecção, tá, gente? Isso aqui, eu não pedi licença à prefeitura, nem nada, mas isso aqui eu estou em cima do reservatório da cidade, tá? Basicamente, a relação DH é econômica, volume físico é 27 hectômetros quadrados, isso aqui já estava lá, tá? Volume energético, isso é importante, volume energético é tempo de descarga versus capacidade, tá? Área alagada, pequena, é o reservatório superior artificial, inferior existente, tá? Então, esse aqui seria o inferior. A capacidade, uma opção, tá? 1,5 GB com tempo de descarga de 6 horas para atender frustração de eólica também, tá? Então, vejam, uma solução localizada tem 1,5 GB. Então, o tamanho do reservatório vis-à-vis a capacidade tem a ver com o que eu pretendo atender, tá? Tem a ver com o tempo de descarga, tem a ver com o tempo, que curva que eu quero atender, que frustração que eu quero atender. Se eu botar alguma coisa de 200 MB, eu tenho 3.000 instalado ali, não vai adiantar para nada, né? Então, é isso que a gente tem sempre que ver. Por isso que a gente propõe o projeto e tem que ver a resolução desse projeto para aquela solução que eu quero atender, que são essas eólicas aí em Osório, tá? Aí tem um outro caso aqui que é interessante. Mato Grosso do Sul, tá? Eu tenho a concentração de MMGD lá na parte noroeste do Mato Grosso do Sul, tá? O Sul tem um problema grande de fluxo inverso, de GD solar, enfim. Então, aqui eu busquei também, olha aí que encontra em qualquer lugar, tá, gente? Tá bom? E, basicamente, a gente teve aqui uma relação DH bem econômica, que é a alternativa 1, que está aqui assinalada, tá? A alternativa 2, que era um reservatório menorzinho, com o mesmo reservatório inferior, tá? Então, basicamente, isso aqui é um ciclo fechado, tá? A capacidade, a opção aqui foi 250 MB, que é para atender esse bloco de GD, com tempo de descarga de 16 horas, que é para afinar a curva de GD. Tornar a curva de GD flat, tá?
para não causar mais problema para a Energisa lá no Mato Grosso. E aqui embaixo, eu tenho a alternativa 2, que não é tão econômica, tá vendo? Então, ela tem, porém, não é tão econômica, mas é viável, tá? Então, aqui é uma escolha, tá? Eu tenho uma reservação maior, tá? Mas o que me dá uma capacidade de botar uma carga maior também, uma capacidade maior. Então, aqui são duas soluções que eu posso propor e, efetivamente, a distribuidora, o ANEEL, vão avaliar se essas soluções atendem o desejado, que é controlar a MGD naquele local. Então, isso é uma solução localizada, isso não é uma solução sistêmica. Lembra que eu falei, tá? Então, pessoal, agora eu acho que a gente acabou. Acabando. Então, estou aberto a perguntas também, Renata. Exato, pessoal. Fica aberto aqui Se as quiser, eu passo para a perguntas. conclusão, que a gente fecha tudo. Vai. Tá ótimo, João. Então, Vamos a lá. conclusão é uma paginazinha, é tudo que eu falei, tá? Então, Tá. basicamente, vamos comparar reversível com BESS, tá? Eu peguei Piababa, tá? Que tem 6 horas 6 horas de descarga, que é a melhor, é a top de linha das baterias, tá? Então, uma 600 mega, aqui uma 600 mega, o padrão é 60 mega por unidade, eu teria que ter 10 unidades de BESS, tá? E aqui tem duas, né? 6 horas tempo de descarga, e o investimento estático de um é 4 bi e do outro é 9,3, tá? Então, o custo unitário é quase o dobro, tá? Isso eu peguei de referência lá de fora, tá? Não foi fabricante nenhum que me deu. Lá de fora, os caras falaram, ó, até 2050 cai para metade, que é um cenário conservador que dizem que vai cair mais rápido. Enfim, eu só estou comparando que essa solução para fazer curva do pato, para atender curva do pato, é melhor que a do lado, que é o que é que o governo vai fazer leilão, por incrível que pareça, né? Então, basicamente, e foi a recomendação do INS, vejam só. Então, basicamente, a gente vai avaliar vantagem e desvantagem. Ela é mais competitiva, dá para ver, é uma tecnologia madura, é uma máquina síncrona com todos os atributos, eu tenho baixo impacto ambiental pelo tamanho do reservatório, aquilo que a gente já falou, localização mais simples com a solução ciclo fechado, onde procura acha, tá? Ciclo fechado tem vários locais, tá? Desvantagem é a localização mais difícil para as soluções sistêmicas, né? Eu preciso de uma solução lá no Ceará, né? Tem que ser por ali, cara. Não dá para ser em qualquer lugar. Economia de escala na aplicação sistêmica, não dá para fazer uma pequenininha, dá para fazer outra, para fazer outra. Então, tem que fazer logo uma grandona, tá? A vantagem da bateria é fácil localização, tá? E é modular, eu posso ir crescendo à medida que eu preciso. Ela é menos competitiva, é uma tecnologia não madura, eu não sei o tempo que eu tenho de vida útil, sendo bem sincero. Conexão com inversores, que é o contrário de uma máquina síncrona, está cheio de problema. Impacto ambiental não dominado e alta intensidade de importação. É tudo importado, diferente da coisa aqui da indústria nacional. Então, vocês veem que eu gosto mais da reversível para a solução que eu preciso, não é para tudo, tá? Então, consideração final, o Brasil já possui uma matriz renovável, existe um indicativo que essa situação vai ser por fonte renovável. Portanto, eu vou precisar da solução de armazenamento. A operação do sistema é um desafio, isso aí todo mundo fala, o INS fala, mas não dá solução, está sempre falando, pô, está difícil. Ah, meu amigo, cadê a solução? O desafio é a fonte síncrona aliado ao sistema de armazenamento, no caso que a gente está aqui oferecendo com a reversível. Tá? A regionalização é a solução fundamental para as operações, a solução localizada deverão ser aceitas. Então, ou seja, eu tenho esse ônus de ser regional, não posso fazer em qualquer lugar. Porém, aquilo que eu falei, ciclo fechado, procurando acha, tá, gente? Então, não é tão difícil. O cenário de desenvolvimento de normas regulatórias ambientais para a validação da reversível, que atende os desafios futuros da operação, com a tecnologia já dominada. Os fabricantes nacionais de equipamentos podem atender quase tudo, tá? Então, ou seja, eu estou deixando dinheiro na indústria nacional aqui, tá? Eu posso atender quase tudo, tá? Talvez algum sistema de controle, alguma coisa que um pouco mais sofisticada, eu vou precisar aqui, tá? Mas turbina gerador com mobiliamento e geração atende, tá? Investidores de elétrica são os que mais conhecem o processo elétrico e PCHs, evidentemente. Aplicação, criação de receitas novas com reservatórios ou
soluções de ciclo fechado que atendam o sim. Investidores podem criar soluções dedicadas a gente. Então, esse aqui é um espectro de tudo que eu falei aqui, tá, Renato? Então é isso. Acho que a gente terminou aqui esse pequeno webinar com vocês, que durou 1h30 aqui, do tempo que eu achei previsto para a gente poder falar, tá? Muito obrigado, gente. Estou aberto Perfeito, agora. perfeito. Vamos deixar aqui aberto para as dúvidas, mas eu queria que você já falasse, João, você citou o livro do Gessel, que vocês contribuíram, que vocês trabalharam juntos, né? E eu lembro que esse livro, ele fica disponível no site do Gessel, e as pessoas podem acessar, buscar na internet, porque tem, né, até eu acho que uma série de mapeamentos, devem ter os seus estudos aí apresentados hoje, mas é algo público, correto? Sim, sim. Esse é um livro que a gente fez para um P&D da State Grid, com engenharia nossa, né, Isso. claro. E, basicamente, está disponível também no nosso site. E, para quem quiser, eu mando para o WhatsApp. Acho até que já te mandei, né, Renato? Não, mas Ótimo. enfim, tá? Aqui, o Ricardo tem uma pergunta, então, se a gente puder verificar, o reservatório da UH Irapé varia do mínimo operativo de 470,8 metros ao Uhum, máximo operativo normal de 510 metros. A uhum. partir de qual nível de montante do reservatório de Igarapé a Irapé. reversível do projeto Irapé, a hidrelétrica reversível do projeto apresentado poderia funcionar? Não, então, basicamente, a gente considerou esse nível mínimo e o nível máximo, tá? O nível máximo, do ponto de vista de controle de, de altura, é feito lá pela geração grandona, né? Não é feito pela reversível. A reversível ela está andando junto, tá? Então, ela é bem pequenininha, a parte de vertimento, tá? Vocês viram ali que é um risquinho, né? E, basicamente, a gente pode operar em todo esse ciclo de altura, tá, gente? Evidentemente, com maior e menor eficácia, por causa da altura, tá? Mas a gente fez para funcionar em todos os níveis do reservatório, mas, mais uma vez reforçando, não é para controle de nível reservatório. Isso é feito pelo vertedouro principal lá da barragem principal, tá? Ricardo, mais alguma informação que você precisa? Pode ser por perguntar ao vivo também, não tem problema não. Se você é ao vivo, fale. É, Esclarecido, professor, eu agradeço. Está esclarecido. A minha dúvida é com relação ao bombeamento mesmo, né? Sim. Se já no nível de 470,8 já haveria condições para haver o bombeamento para o reservatório de montante Não, da tá, tem sim. reversível. Tem sim, tem sim. E basicamente, eu teria, como eu disse, eu uso 2% no máximo 2% do volume, tá? Então ele vai alterar muito pouco na altura de queda ali do nível mínimo, né? Pode ser que eu tenha que ter um nível mínimo ligeiramente superior, tá? Para até operar. Mas a gente não identificou esse problema não, tá, Ricardo? Tá joia. Obrigado. ótimo. João, você falou bem no início, né, que justamente a gente tem que, às vezes, os próprios agentes deixaram de apresentar, às vezes, para o governo para mostrar que é viável, que não demorava o tempo que os Isso. chineses alegavam, mas só para você saber, a Ah, Abragel fez um dever de casa, a gente teve associados aí que demonstraram interesse, e um, inclusive, apresentou para o Ministério os tá. estudos de vários projetos, inclusive para a EP, e a EP fez uma grande troca com a gente e com a empresa que também assessorava o nosso associado, e a EP pediu várias informações exatamente sobre proporção de quanto maior o CAPEX, você tem na verdade, ao contrário, você pode ter um CAPEX maior, mas você vai estar atendendo uma quantidade de horas mais relevante, eles queriam ver Isso. essa ponderação, até quanto Isso. tempo poderia, eu vi que você falou aí, né, de 16 horas, de outro montante de hora de atendimento,
mas a gente encaminhou informação para a EP e a Legal, EP ficou legal, fazendo essa legal. troca, então foi bem interessante. E a gente, óbvio, se coloca disponível aqui para os associados, quem tenha projeto, não é abrir, manter de forma sigilosa, não foi apresentado dados sigilosos do processo, do projeto, mas a EP se colocou muito disponível para Não, legal, entender e para ter essa troca. E aí, outros legal, Renato. associados que quiserem, eu acho que é bom para isso, para o governo também Não, entender que do lado de cá os agentes estão estudando, né? legal, é isso que a gente precisa desmistificar, que isso é um problema. Apesar de que isso é um problema, que isso é difícil, ele é uma solução. Então, basicamente, a gente tem exatamente o que demonstrar, e a EP até tem um sisteminha para identificar locais, tal, tal. Aquilo pode ser uma primeira seleção, mas não tem como escapar da engenharia, cara. Você vai ter que fazer a questão de medição da qualidade geológica, tem todo um processo que o teu associado deve ter feito também. E uma pergunta para ele, o CAPEX, se ele estiver aqui presente, o CAPEX unitário e o tempo de construção é mais ou menos a mesma coisa que a gente imagina? Não sei se eles estão aqui presentes, mas qual é a pergunta? Que depois eu bato um O papo com custo, o eles. custo unitário é em torno de R$ 7.500 por quilowatt instalado, e o tempo de obra é de 3 a 4 anos. Uhum. DLI até rodar meu primeiro megawatt. Eu bato um papo com ele e aí Tá. depois eu troco com você a informação. Porque a bateria ganhou essa relevância porque ela é rápida. Então, eu estou com problema para hoje. Por que demoraram tanto para identificar o problema? A gente já sabia que curtailment era uma morte anunciada. Pô, sabe? Então, tem operador que não está fazendo papel de casa. Então, basicamente, isso é uma solução para o operador. O operador que tem que pedir, cara. Se ele não pedir para o governo, ou para a ANEEL, ou para a EP, não vai aparecer. Então, demoraram a entender esse processo e, ao mesmo tempo, pediram em cima da hora para uma entrada com pouco tempo. Então, pouco tempo só a bateria mesmo, então não adianta. Tá? É por aí. Eu sou um crítico desse assunto, tá? Essas demoras, tá? Exato. Perfeito. Pessoal, a gente está aqui também com 1h30 de webinar. João, a gente normalmente recebe algumas perguntas depois, porque o pessoal internaliza o tema, vai debater com as suas equipes. Então, eu acredito que tendo perguntas, eles vão encaminhar. Sintam-se à vontade também para entrar em contato direto com a Timos. Aqui está o contato direto deles. Sintam-se totalmente à vontade. E, João, só agradeço essa nossa parceria, essa nossa troca, porque, de fato, é um tema que a gente está trabalhando já há algum tempo, como eu estou falando, Não. junto ao Ministério, a EP e os associados, então é só engrandecedor. Super obrigado. Não. Para vocês encaixa a solução sistêmica, a solução localizada, tudo isso, e vocês têm expertise para fazer. Agora eu vou fazer um jabá aqui. Na nossa parte é de engenharia, tá? Eu não fico procurando 4.000 posições no reservatório para furar. Isso aí é conversa fiada, tá? Basicamente, o que a gente faz é olhar a engenharia e escolher os melhores lugares, já indo em cima da geologia. Então, para quem quiser nos contratar, a gente faz pré-projetos até um estudo de viabilidade técnica e econômica para você ter essa solução na mão, e depois projeto executivo, projeto básico, aí vocês fazem, tá? O que seria suficiente para entrar no leilão. Isso, perfeito. Tá bom? Ótimo, Um jabazinho aqui para fazer meu anúncio aqui. Claro, tem que ser perfeito. A gente agradece toda a disponibilidade de vocês, de tempo de vocês e essa parceria que a gente tem, viu? Muitíssimo obrigado e agradeço aos associados, então. Obrigado, abraço a todos, tá? Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.